Olá, gente, bom dia. Como combinado semana passada, estou gravando a aula de vocês do dia 31, tá bom? E aí nós vamos começar o livro 2, começando por verbete enciclopédico. Queria mostrar para vocês uma coisa antes da gente começar. Ó, eu tenho aqui o verbete, vou procurar, no caso aqui eu vou colocar explosão nuclear, tá? Nesse caso, vão aparecer várias informações, vídeos mostrando imagens, situações que já passamos, né, algumas populações e tal, mas eu tenho esse aqui, tá, que é uma informação em que ele vai me dar com mais detalhes, tá? Vou aqui no Wikipedia. O Wikipedia era um site que ele surgiu já faz um tempo e antigamente ele não era tão confiável, por quê? Porque não era tão monitorado. E com o tempo, as pessoas, o site, as pessoas que fazem o site sentiram a necessidade de tornar ele algo mais, digamos assim, confiável, mas que não perdesse a ideia principal. Qual é a ideia? É você mesmo fazer um verbete. Verbete nada mais é, gente, vou te dar um exemplo. Quando você pega um dicionário, você abre, você vê pequenos conceitos. Eita, ia caindo aqui. Você vê pequenos conceitos, né? Cada um, ó, conceito do que é, tal, algumas palavras maiores que as outras. Você não encontra verbo conjugado em primeira, segunda, terceira pessoa do pretérito presente, não. Os verbos estão no infinitivo, a R, a R, R. E aqui eu tenho várias informações dizendo o que é cada um ou o que significa a palavra em determinadas situações, tá? Manga, manga de blusa, manga de comer, entre essas coisas. O verbete enciclopédico, ele possui definição, mas ele também possui no começo do texto o objetivo e a finalidade. Então, começa por uma definição daquilo que você está procurando, depois vem o objetivo ou a finalidade. Pode ser que a finalidade venha antes do objetivo e tal, mas eles três são as primeiras informações que aparecem. Depois vem informações adicionais, complementares, tá? E essas afirmações, no caso aí, essas informações, desculpa, eles vão vir colocando contexto históricos, contexto conhecido pela população, tá? Então, eu posso acrescentar da minha forma, tá? Dependendo do que eu quero passar. O caso desse verbete enciclopédico do Wikipedia, como é que funciona? Você faz seu link, né, aqui, você se cadastra no site, e aí você vai botar informação. Só que tem pessoas que vão monitorar o seu conteúdo. Tá? Vão ter pessoas que vão olhar para ver se o seu conteúdo é confiável. Uma vez, quando assim que eu entrei na universidade, eu procurei, uma pessoa tinha colocado uma definição de algo como cocô. Então, você vê, você tem noção. Não sei o que, é um cocô. E aí, ele deixou de ser confiável por isso. Depois ele passou por uma repaginação, modificaram, e aí tem as pessoas que visualizam, responsáveis para visualizar os conteúdos. Se não estão de acordo, eles podem tirar do ar, tá? Sua conta ser deletada, entre outras coisas. Então, pensando nisso, vamos lá. Colocou aí no primeiro capítulo do livro 2, verbete enciclopédico, capítulo, se eu não me engano, é o 3. Capítulo 13, tá? Eu não vou ler essa questão toda, nem essa interpretação, mas eu quero que vocês leiam porque a atividade do Para Casa de hoje é um trabalho. Vocês vão fazer um trabalho. Como assim um trabalho? O verbete que vocês vão fazer vale 1 ponto na prova de vocês, tá? A prova vai valer 9 com 1 ponto do trabalho, verbete enciclopédico 10. E aí vocês vão construir um verbete escrito. A gente vai ver aqui as características do verbete enciclopédico, tanto virtual como escrito, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer, tá bom? Então, tem assim, texto enciclopédico, leia. Pega e marca texto, porque eu não vou ler tudo, eu vou ler só algumas partes. Então, você vai marcar as partes que eu ler, para vocês se lembrarem depois, tá? Um resuminho bacana.
A possibilidade de reunir todo o conhecimento acumulado durante séculos em livros acessíveis a qualquer pessoa fascina os seres humanos há muito tempo. Mas foi na França do século XVIII, durante o Iluminismo, que o gênero discursivo conhecido como texto ou verbete enciclopédico se consolidou. Abaixo um exemplo desse gênero. Gente, antigamente, quando você entrava na biblioteca, você via assim vários volumes grossos da mesma coisinha em estantes. Era assim, coisas, né, enormes. E aí, o que que a pessoa fazia? Eu vou pesquisar sobre um determinado assunto. Pegava aquele verbete, olhava o índice e ia procurar. Não, não está nesse, deve estar no 2. Olhava o verbete e ia lá. Isso você demoraria horas, tá? Hoje em dia, eu tenho um auxílio da tecnologia. O verbete enciclopédico, ele pode ser versão online como versão escrita. Hoje é muito mais usado esse virtual, tá? Porque ele é rápido, prático. O Google, ele me dá, digamos, ele não é um verbete, o Google é um site só de pesquisa. Mas quando você coloca o seu conteúdo, o Google te disponibiliza para vários sites, inclusive o Wikipedia, que a gente vai ver já já a informação sobre ele, tá? História dos códigos e da criptografia. Como surgiram os códigos? Como foram os códigos criptografados? Então, bora ver. A criptografia é a utilização de códigos e cifras para embaralhar a mensagem de modo que elas possam ser lidas apenas pelos destinatários desejados, que são informados sobre o método de decodificação com antecedência. Depois tem a criptografia para fins militares e de espionagem, tem uma longa história. Atualmente, ela também é utilizada para proteger segredos comerciais e permitir a transmissão segura de dados pela internet. Então, essas mensagens criptografadas, o que é que elas podem ser, como podem ser feitas? Elas podem utilizar a mesma letra do alfabeto, só que em sequências diferentes. E aí, a pessoa quem se destina aquela letra, aquela palavra embaralhada, ela vai saber a ordem e vai saber ler a sua mensagem criptografada. Código simples de substituição, olha aí. Um dos precursores do uso do código secreto foi o imperador Júlio César. Disse que ele escrevia para amigos utilizando um simples código de substituição, no qual cada letra era trocada por outra, 3 posições à frente do alfabeto. Se viesse na era moderna, ele poderia codificar o seu nome em latim, Júlio César, como essa forma bem aí, ó. Qualquer código no qual há uma distância alfabética fixa entre a letra correta e a letra cifrada é conhecido como código de César. Então, essa letra, ele tinha ou 3 para frente ou 3 para trás da letra que se está falando. Se é a letra D, 3 para frente, eu trocaria pelo A. Aí, se fosse o B, eles teriam uma forma. Então, eu poderia, quando eu fosse ler, eu não ia ler o C, eu ia ler o A. C, 3 para frente, e aí eles iam trocando. Códigos polialfabéticos. Quando se percebeu quão facilmente os códigos de substituição poderiam ser decifrados, criptógrafos inventaram códigos mais complexos, chamados de códigos polialfabéticos de substituição, nos quais uma letra do alfabeto no texto normal poderia ser representada por letras diferentes ou no texto cifrado, dependendo da sua posição na mensagem. Esses códigos utilizam uma chave, com frequência um número, que deve ser conhecida pelo criptógrafo e seu destinatário. A chave é utilizada para traduzir as letras da mensagem normal na mensagem cifrada e para decodificar a mesma. Olha aí como eles utilizavam na página 193, está te dando aí uma dica, tá? E não vou ler esse texto todo porque é muita informação e interpretação do gênero, tá? Quero ir logo para o de fato para vocês poderem saber como é que vocês vão fazer a atividade. Então, texto enciclopédico, definição e usos. Quando, o que é e quando é usado. Desejo de reunir em uma mesma obra os conhecimentos acumulados, seres humanos sobre diversos aspectos da realidade se manifestou pela primeira vez na antiguidade. Gente, a necessidade de pesquisar e registrar é muito antiga.
Nem à toa que os contos surgiram. Os contos eram gêneros textuais falados de boca a boca, que eu falei para vocês, e surgiu-se a necessidade de registrar porque eles estavam sendo perdidos ou modificados com o tempo. E ninguém sabia quando surgiu, quem foi que criou, então eles foram escritos. Do mesmo jeito, os textos enciclopédicos. As pessoas viam a necessidade de registrar aquilo para as gerações futuras, posteriores, e aí foi se acumulando informação, tornando os verbetes ou textos enciclopédicos, tá? O Suda, uma obra coletiva produzida na Grécia do século X, descoberta no século XX, em Istambul, antiga Constantinopla, procurava registrar os saberes de todos os campos do conhecimento estudados até aquele momento. Este é o primeiro texto enciclopédico que se tem notícia. E eu tenho de diversos assuntos. Eu tenho sobre agricultura, tá? A língua em si, a língua portuguesa. Tenho, gente, qualquer coisa pode ser um assunto para você escrever sobre, né? Tipo, eu tenho veterinária. Veterinária tem os seus campos, então cada um pode ter um texto falando sobre, ou vários textos que montam um livro, tá? Uma enciclopédia. A enciclopédia em si, ela é uma junção de vários. Por isso, não é só uma definição ou só um conceito. São várias informações que você vai ter sobre um determinado contexto, tá? Determinado assunto. Pegando o marca-texto, marque aí esse tome nota. O texto ou verbete enciclopédia é um gênero discursivo que apresenta de maneira organizada e sistemática as informações básicas sobre determinado conteúdo do conhecimento humano. Discursivo por quê? Porque não é porque eu escrevi que aquilo ali vão dizer amém e está correto. Não. É debate, é discutido exatamente para se escrever algo em que as pessoas de várias situações conheçam. Eu posso dizer que o verbete enciclopédia é desse jeito, já outra pessoa pode chegar dizendo que é daquela forma. Então, eles são acrescentadas informações e sempre está numa constante, não parada, tá? Como diz assim, organizada e sistemática. Gente, organizada porque se eu preciso de uma informação, eu preciso saber onde encontrar, ter um padrão. Não pode ser misturado, tá? Ou ordem alfabética, ou ordem da sequência dos fatos, e por aí vai. E nisso eu vou seguir nesse sistema também com outros assuntos, tá? E aí ele bota, a finalidade desse gênero também marca, tá aí, discursivo, é registrar e difundir o conhecimento acumulado por meio da criação de uma obra de referência, enciclopédia, que pode ser consultada por qualquer pessoa. Então, eu cansei de ir para uma biblioteca, principalmente da UF, procurar livros. Livros, ler livros, pegar, afetar minha rinite, minha sinusite. Por quê? Eram livros e livros enormes guardados empoeirados. Então, e assim, gente, eram livros que eram relidos, tinha adaptações deles, mas sempre a gente voltava para aquele mesmo. Aqui, pela internet, eu tenho que como conseguir com um assunto diferentes autores que comentam, tá? Diferente de eu ir para uma parede, olhar, ele fala disso, mas será que ele fala disso aqui? Como é que eu sei que dentro desse texto está falando desse livro e se aqui está? Na internet é muito mais fácil, tá? E é o que nós vamos aprender já já. Os hiperlinks, tá? Que vocês já ouviram falar. Foi na França do século XVIII que se escreveu a primeira grande enciclopédia, concebida pelos filósofos Jean e Denis. A obra enciclopédia é o dicionário racionalista das ciências, artes e ofícios por uma sociedade de gente letrada, tinha por objetivo conter todo o conhecimento filosófico e científico da época. Mudou, página 195, tem contexto de circulação. Onde é publicado? Como é publicado? Tá? Onde é o contexto? Onde é que eu posso achar? O texto enciclopédico teve o seu contexto de circulação ampliado em função das descobertas tecnológicas. De acordo com quando foi surgindo a tecnologia, ele foi se adaptando também a esse meio. Concebido para ser divulgado em livros sob forma de verbetes, hoje circula também em diferentes meios digitais e virtuais. Ele começou naquele verbete do dicionário, sentiu-se a necessidade de se aprofundar, criaram-se livros com os conceitos amplos e hoje ele já está na internet aí sendo difundido, tá? O desenvolvimento das tecnologias digitais de registro e transmissão de dados levou à criação dos CD-ROMs, discos de computador que possuem uma capacidade maior
de armazenamento de dados. Essa capacidade permitiu que as enciclopédias passassem a ser elaboradas sob a forma de hipertextos, ou seja, texto em que é possível criar vínculo entre palavras ou expressões e outros textos, imagens, animações, filmes, sons, surge a enciclopédia digital. Vamos lá. Olhem aqui esse texto. Ó. Eu tenho aqui um texto, tá? Então, e ele tem esses links, hiperlinks. Então, por ele possuir esses hiperlinks, eu chamo esse texto de hipertexto. Por quê? É um texto que eu tenho links em que eu posso me aprofundar em outro site ou então descobrir do que se trata as palavras que eu não conheço, tá? Bomba termonuclear. Aí eu vou e tem aí o que é. Desenho de teleúla, é um desenho de arma nuclear, tá. Aí eu tenho plutônio. O que é plutônio? E aí... Sim, plutônio, aparece, meu querido. Aí eu vou, clico em plutônio. Ou ele vai me dar um conceito, ou ele vai me levar para um outro site que tenha falando de plutônio, que a internet vinha aqui está carregando ainda. Peraí. Lá. Ó, aí ele vai para o Wikipédia falar sobre o plutônio. Então, esse texto em que apresenta um monte de link é um hipertexto. E esses links são chamados de hiperlinks, tá? Porque são links que vão me ajudar a encontrar mais sobre aquilo que eu estou falando, tá bom? E ele diz assim, o passo seguinte foi utilizar o espaço virtual da internet para criar a enciclopédia online, que possibilita a consulta imediata por qualquer usuário. A mais recente revolução no conceito de texto enciclopédia ocorreu com o surgimento do Wikipédia, em 2001. Trata-se de uma enciclopédia multilingüe, online e livre. Isso significa que as entradas são produzidas por pessoas de várias partes do mundo sob forma de colaborações voluntárias. Aí o que acontece? Esse site é feito por pessoas normais. Ah, eu quero falar sobre o Petit Prince, né? Que é francês. Gente, detalhe, ele é vinculado ao Google, tá? Então, quando eu entrar, o Google está em língua portuguesa, quando eu entrar, automaticamente ele vai estar em língua portuguesa, tá? Se eu procurar algum conteúdo, deixa eu ver, em francês, eu posso digitar em francês. Ele vai aparecer ainda em português, tá? Por quê? Porque o site de origem que eu estou clicando é língua portuguesa, Brasil. E aí, ele vai colocar notas, informações, detalhe, a estrutura dele segue essa ideia. Definição, objetivo, finalidade. Depois eu acrescento informações. Como tem aqui, ó. Eu posso colocar um índice daquilo que eu vou falar, tá? No texto de vocês podem estar fazendo dividido em índice também, mas só assim, não precisa botar um índice com os tópicos, não, você vai botar o seu título, começar colocando a palavra da pesquisa, e aí você vai botar definição, objetivo, finalidade e acrescentar informações. Detalhe, 25 a 30 linhas. Então, você vai acrescentar informação e pode dividir o seu texto em subtítulos. Um títulozinho comenta aquilo, outro título comenta sobre aquilo. Detalhe, aquilo trazendo uma informação. Tipo, enredo do Pequeno Príncipe. Não vão colocar um outro assunto como título, não. Inspirações para o Pequeno Príncipe, adequações do Pequeno Príncipe. Então, tudo relacionado ao tema principal. Eu sei que vocês sabem disso, mas é só para questão mesmo de tirar qualquer dúvida que possa surgir. Aí, esse modelo de enciclopédia compreende uma rede de páginas da web contendo informações de toda a natureza que podem ser ampliadas, corrigidas ou atualizadas pelos leitores dos verbetes e, portanto, uma obra digital aberta, ou seja, uma enciclopédia em permanente processo de elaboração. Esse site, ele nunca está parado. Eu estou lendo sobre o Petit Prince. Aí eu
mas eu acho que está precisando adicionar alguma coisa. Para bem, eu vou... tem essa informação que eu posso adicionar. Eu vou aqui, como eu já tenho, né, acesso, edito, adiciono e pronto. Daqui a um tempo, tem uma, digamos assim, esse site, ele tem pessoas que monitoram o site de forma gratuita. Então, as pessoas, são 5 pessoas. Tem aquela que é a chefe, tem aqueles que são os subordinados da chefe. E é uma escadinha, um que dá uma olhada, esse subordina esse vai observar esse vai observar esse, e esse vai observar os outros 4. Então, é sempre revisto por 5 pessoas, tá bom? E vamos lá. Aí tem, lembre-se, colocar aí, estude para o trabalho. O gênero verbete não ocorre somente em enciclopédias, como tem a finalidade de apresentar definições, exemplos e informações relevantes, relevantes são informativas, relevantes são importantes, desculpa, relativas a um determinado termo. Os verbetes também são encontrados em dicionários e glossários. Os verbetes do dicionário, sempre que necessário, informam os diferentes acepções que uma palavra ou expressão pode ter na língua portuguesa, tá? Ou em outras línguas. Leitor desse texto de enciclopédia. Quem pesquisa, meu caso, vou estudar aí o Petit Prince, eu vou estudar. Eu vou procurar. Então, são pessoas que precisam estudar e são pessoas que têm curiosidade. Vou dar um exemplo do meu esposo. Ele gosta muito de coisas aí, de avião, de coisas do espaço, esse acesso, né? O homem à lua e tal. De vez em quando eu pego ele lendo algumas informações que ele não conhecia. Então, você que é admirador de algo, você sempre quer por curiosidade. Você que é estudioso, você que é estudante, você sempre vai pesquisar alguma coisa, então ele também vai te servir, tá? Virou a folha, tem a estrutura. Coloque também estudar para a prova, tá? Antes disso, em cima tem o segundo parágrafo, que ele coloca assim: as enciclopédias digitais e virtuais trouxeram uma modificação no mundo, no modo como os leitores podem se relacionar com as informações apresentadas. Ocorre porque o hipertexto, esse texto todão aí, admite leituras não lineares. Como assim? Gente, eu posso estar lendo o texto, ler o texto todo, depois eu vou atrás das palavras que eu não entendi. Ou eu posso lê-lo e ir clicando nas palavras que eu não entendendo e lendo na mesma hora e continuar a leitura. Então, ele não é tão linear. A opção do leitor. Para ser linear, ou seja, algo, digamos assim, que não tem modificação, tá? Algo que não é mudável. Então, para ser linear, você pode ler o texto todinho, quando chegar no final, olhar o sumáriozinho, clicar, não entendi o que é isso aqui não, vou ver o que é isso aqui. Aí você vê o que é. Se não quer linear, então o que é que você vai fazer? Linear é algo padrão, né? Então, você vai ler, ver o que é, depois continua. Ver o que é o significado e depois continua. Então, não linear. Isso é a opção do leitor, tá? Depende de você. Esses textos, ele tem por finalidade ajudar você a entender. Com relação à estrutura, ele coloca assim: deixa eu botar bem aqui uma coisa. Então, a estrutura ele bota assim, ó. Do lado esquerdo tem só um quadro, que ele diz: a primeira informação encontrada no verbete sobre a engenharia genética é uma definição dessa técnica de manipulação de genes. Aí do outro lado, do lado direito, tem o primeiro quadro. Concluída a definição do termo, o texto passa a tratar da finalidade, aplicações, objetivos da engenharia genética. E embaixo ele coloca, na sequência, como o termo a ser apresentado permite, são fornecidos diferentes exemplos de aplicação na prática. Ou seja, por favor, não me venham chegar com um texto de 5 linhas dizendo que é um verbete enciclopédico. Jamais. Tá? E eu não aceito isso aí. É perca de tempo, perca de escrita. É fingir que está fazendo para uma professora que vai fingir que vai corrigir, porque eu não, aliás, não vou nem corrigir. Então, o que acontece? Ele precisa trazer uma informação adicional. Você vai, professor, o que eu posso escrever? Gente, pelo amor de Deus, tem tanto assunto que você pode escrever. Sobre, digamos assim, a origem do anime.
O que é anime? Aonde se originou? Qual a finalidade? Pronto, outra coisa, vaquejada. O que é vaquejada? Definição, finalidade, objetivo, vaquejadas pelo Brasil, acrescenta. Estou dando exemplo, não digo que é para vocês fazerem, é o que vocês quiserem, é aberto. É para sobre qualquer assunto, eu não estou delimitando um assunto para vocês pesquisarem, não, para fazer todo mundo igual, não. Tá? O folclore, definição, objetivo, uso. Pode usar algum que eu estou falando, ou pode usar um que vocês tenham curiosidade, tá? Embaixo eu coloquei aí, estudar. Definição, objetivo e finalidade, acompanhados de exemplo, constitui, portanto, as primeiras informações apresentadas nos textos enciclopédicos. Desse ponto em diante, a estrutura admite variações, porque o conteúdo do texto depende da natureza do termo a ser apresentado. De modo geral, espera-se na sequência informações de natureza histórica, onde e quando surgem determinadas técnicas, ou quando algo foi descoberto. Que tipo de transformação sofreu ao longo do tempo, qual é o atual estado em que o encontram os estudos a seu respeito, entre outras. Aí eu tenho essa parte de engenharia. Por que eu não coloquei aqui, gente? Porque eu quero mostrar para vocês também o seguinte, ó. Tem o título. No começo, na primeira linha, ele já coloca a definição. Você escreve aquilo que você está pesquisando, bota a definição. Objetivo, finalidade, exemplos, tá? E aqui mais informações. Detalhe, você também pode colocar imagens, tá? Imagens com legendas. Porque essas imagens, elas falam por si só. Elas possuem uma informação, uma legenda, e essa imagem ajuda a completar um sentido que está sendo trabalhado no texto. É comprovado cientificamente que as pessoas têm capacidade de melhor memorização se for atribuída a uma imagem, algo lúdico e colorido. Por isso que os textos eles não vêm sozinhos, eles vêm com alguma imagem para mostrar para as pessoas conseguir fixar mais, colocando cores, colocando nomes para você visualizar. Nós temos uma cadeia de DNA. Então, ó, como funciona? Bem interessante. Tá? E aí tem assim, na página 197, coloque aí, estudar também, estratégias positivas. Não vão achando que não cai esse tipo de gênero na prova, viu? Não é nem, cai sim. Só por questões de curiosidade e interpretação textual, não para a produção, tá? Imagens, complementos visuais do texto. Com a finalidade essencial dos gêneros expositivos é apresentar um conjunto de informações, é muito frequente a utilização de imagens como complementos visuais para o que está sendo informado pelo texto. Mais do que menos ilustrações, essas imagens cumprem importante função, porque permite que o leitor visualize um objeto ou um processo que está sendo apresentado no texto. Para que o resultado seja garantido, as imagens são acompanhadas por uma legenda, não só apenas uma imagem, tem que ter uma legenda, tá? Explicativa que estabelece a relação entre ela e o texto. No caso de a imagem ilustrar um processo, a legenda deve explicar para o leitor as etapas desse processo. As imagens que acompanham o texto de abertura desse capítulo têm legenda que descrevem como se dá a codificação da mensagem em cada um dos objetos ilustrados. Então, é de extrema importância você colocar uma imagem, você pode estar desenhando, se você gostar disso, ou você pode estar imprimindo e anexando nessa folha do bloquinho, tá? Da sua legenda aí. E com a sua legenda, claro. Aí, gente, virando a folha, ele tem a linguagem. Gente, ó, preste atenção numa coisa. Você está tratando de um texto que vai servir para todo o território nacional e o seu texto pode também servir para outros países, tá? Então, eles são, digamos assim, é um texto importante. Você não pode estar utilizando gíria, abreviação, ou, digamos assim, palavras informais, escrúxulas, não pode, tá? Até porque tu vai ser cancelado, teu texto vai ser anulado do site. E o que acontece? Como é que vocês vão fazer? Aqui na página 199 tem a começo
da informação de como vocês vão fazer o texto de vocês e nessa página 120. O tema é aberto. Você pode escolher qualquer assunto. Só que eu não quero que seja Ctrl+C, Ctrl+V de nenhum site. Tá? Quero que vocês leiam, pensem e escrevam com a sua forma de falar e pensar. Porque eu sei, eu vou procurar na internet. Então, tu vai perder tempo. Tu tirar cópia. Eu vou só colocar uma frase, vai direto no teu texto, tá? E por quê? Porque vocês têm que começar também a adquirir, não digo começar porque vocês têm, mas praticar mais o senso crítico. O que é o senso crítico? É parar, ler, perceber o que você está fazendo e botar em prática através da sua opinião. Por quê? Nós vamos já começar a ler textos argumentativos, dissertativos, e você tem que ter uma opinião sobre algo. Você tem que pensar um pouco a mais, tá bom? Sendo que essa parte aqui, da 198 e 199, é muito importante você ler todo antes de fazer o seu texto. Por quê? A linguagem utilizada nos textos de enciclopédia é formal. As estruturas sintáticas são aquelas características nos textos expositivos de maneira geral, ordem direta, poucas intervenções ou intercalações. O objetivo desse texto não é tu dar a tua opinião pessoal. É você escrever sobre um determinado assunto, colocando curiosidades e informações a mais. É só isso. E aí, tem bem aí na 108 um quadro que diz assim, dicas da Wikipédia para redação de textos enciclopédicos, que é para vocês lerem, entenderem e praticarem. Tipo, uma delas, eu não vou ler todas, mas uma delas. Seguir as regras gramaticais, guardando fidelidade à língua oficial. Tá? Verificar a terminologia aplicada ao tema, ou seja, o que é? Será que eu estou botando o que é corretamente? Aí você pode ver em outros sites o que é aquilo, se está correto, só não copia. Ser claro quanto ao significado do termo abordado, facilitando a desambiguação. Como assim? Você tem que ser claro no que você vai falar. Às vezes a gente fala uma coisa e ela tem duplo sentido. É ambíguo. Então, o texto é desambíguo, ou seja, não possui nenhuma ambiguidade, nenhum duplo sentido de uma afirmação. Nem para o lado pejorativo, nem mesmo uma frase escrita errônea, de forma errada. Tá? Você tem que escrever tendo certeza. E ao escrever, tem que tomar cuidado. A sua, só a palavra sua, uma dica. Não escreva a palavra sua. A sua, o seu conceito, o seu ou seu? Seu é uma palavra ambígua. Quem lê com o seu, ou é do autor, ou é do leitor. Tá? Então, fica uma dica aí, leiam todos. E eu tenho aqui, detalhe, para receber esse trabalho, eu recebo até o dia mesmo, o dia 7. Tá? O dia 7/9, que é a segunda-feira, a outra segunda-feira. Tá bom? Pois, meus amores, espero ter contribuído. Esse trabalhinho aí vale 1 ponto para a prova de vocês de redação. E eu recebo até o dia 7, tá bom? Qualquer coisa, vocês me falem, que eu estarei aqui. Não agora, que nessa hora eu devo estar na praia, tomando uma aguinha de coco, né? Mas a gente se vê. Tchau.